Olá pessoal, tudo bem? Você já se pegou às 2 horas da manhã, parado na tela do celular, vendo um abacate bombado, traindo um morango em um reality show bizarro? E em vez de fechar o app, você pensa, ora, só mais um episódio para ver se a moranguete perdoa o abacatudo. Pois é. As chamadas novelas de frutinhas viraram uma das tendências mais fortes da internet em 2026, especialmente no TikTok e no Instagram. Elas misturam estética de desenho infantil com dramas de traição, vingança e barraco, dignos de novela das 9. À primeira vista, é só entretenimento bizarro e inofensivo. Mas se a gente olha com um pouquinho mais de calma, vê aí um fenômeno que diz muito sobre a IA generativa, na qual estamos falando também de economia da atenção, também de saúde mental e o futuro da própria internet. É isso que eu quero destrinchar aqui. Por que essas novelas explodiram? O que elas fazem com o nosso cérebro? E o que elas revelam sobre o estado atual da vida online? Mas de onde que saíram essas novelas de frutas? Ora, quando um fenômeno viral explode, sempre tem uma origem meio nebulosa. Mas no caso das novelas de frutinhas, dá para mapear alguns marcos. Um dos catalisadores foi o perfil AI.cinema021, que em março de 2026 teve a ideia de pegar o formato do reality show britânico chamado Love Island e transplantar tudo para um universo habilitado. Habilitado por quem? Exclusivamente por frutas geradas por IA. Olha que louco! Que a gente chama de Fruit Love Island. Bom, em pouco tempo, a conta passou de zero a mais de 3,3 milhões de seguidores em 10 dias, acumulando aí dezenas de milhões de curtidas e mostrando que tinha ouro algoritmo nesse local, nesse tipo de conteúdo. A partir daí, o formato se globalizou e começou a ser nacionalizado em vários países. No Brasil, a paródia de reality gringo foi dando lugar a algo mais familiar, um híbrido de melodrama de novela com programas de auditório, focado em conflitos familiares. Olha que coisa louca. No espírito de um tipo Casos de Família, com elenco de hortifruti. Que maluco, né? Surgem então figuras como Abacatudo, Moranguete, Bananildo, protagonistas de uma teledramaturgia vertical pensada para o consumo rápido em telas de celular, não é isso? Episódios de 60 segundos cheios de gírias locais, referências a bailes funks e cenários que lembram a vida urbana brasileira, condensando em 1 minuto o que na TV aberta levaria meses para se desenrolar. Tá, mas quem são Abacatudo, Moranguete e companhia? Ora, se a gente olhar para os personagens, dá para perceber que não é tudo aleatório. Existem arquétipos bem definidos, quase como um manual de telenovela aplicado a frutas antropomórficas. Abacatudo costuma aparecer como galã musculoso, frequentemente infiel ou autoritário, envolvido em disputas de ego e uso de força física para resolver conflitos. Moranguete encarna o arquétipo da figura feminina injustiçada, aquela vítima de traições, humilhações e maltratos, cuja jornada gira em torno da superação e da vingança emocional. Agora temos um outro, que é o Bananildo, que funciona como pivô cômico ou causador de discórdias românticas. No caso, romances proibidos, reviravoltas absurdas, humor pastelão que quebra a tensão dramática. Por trás dessas piadas com frutas fofinhas, e aí que eu vou começar a falar um pouco, há uma reciclagem de temas clássicos de novela: traição, ciúme, humilhação, vingança, que são embasados em um formato hipersintético e visualmente infantil. É como se a dramaturgia tradicional tivesse sido comprimida em pílulas de 60 segundos e retexturizada em 3D brilhante para caber na lógica de uma rolagem infinita. Mas aqui cabe uma pergunta: como a IA tornou essa loucura barata e infinita? Tecnicamente, essas novelas só são possíveis porque as ferramentas de IA generativa se democratizaram. O criador, ele não precisa mais de um estúdio, uma câmera, uma equipe, um figurino. Ele pode simplesmente escrever os prompts de texto
Ele escolhe modelos de personagem, gera vozes sintéticas e cenários, e em poucos minutos tem um episódio inteiro pronto para ser, no caso, postado. O custo por minuto, que em uma produção orgânica digital ainda pode ser considerado como moderado, como nesse caso deste vídeo, ou alto em alguns canais, cai para algo próximo de assinatura de software, né? Levando só em consideração o gasto com o tempo de máquina, tempo de tela, etc. Esse modelo ele se insere no que alguns críticos chamam de AI slop. Vou explicar. Uma enxurrada de conteúdos de baixa qualidade, geradas em massa por IA, sem grandes cuidados curatoriais, priorizando sempre a quantidade em relação à substância. Esse slop, né, que é essa grande quantidade de conteúdos, etc., ela é niilista e funcional. O que significa isso? Não está preocupado com coerência estética, profundidade ou originalidade. Ele existe somente para alimentar o algoritmo e manter o usuário preso na plataforma pelo maior tempo possível. Algo que eu venho explicando com muita veemência nesse canal. Nas novelas de frutas, isso aparece em inconsistências visuais, por exemplo, personagens que mudam levemente de forma de uma cena para outra, braços que surgem de ângulos impossíveis, cenários que derretem, e em roteiros que seguem mais a lógica de sonho estranho do que de narrativa linear clássica. Se a gente compara uma produção orgânica com as novelas de frutas, dá para resumir assim, ó, tentar explicar. O custo por minuto cai, porque fica muito mais barato, né? Reproduz com muita rapidez. A roteirização passa de arcos longos e intencionais para prompts orientados a clique, ou seja, você foca sempre na viralização. A qualidade visual fica volátil e o volume de conteúdo se torna praticamente infinito. Quando o gargalo deixa de ser o tempo humano e passa a ser só o limite de processamento dos servidores, não existe mais uma grade de programação. Existe sim um mar infinito de episódios. Mas isso precisa ser alimentado por alguém, né? Então por que tanta gente não consegue parar de assistir? Deixa claro que o público dessas novelas ela é surpreendentemente heterogêneo. Vai de crianças pequenas, isso é muito perigoso, como eu vou falar mais à frente. São atraídas pela estética do desenho animado, até os adultos que consomem o conteúdo como entretenimento escapista, quase como um desligar do cérebro depois de um dia exaustivo. E a relação não é passiva. A galera comenta, sugere novos rumos, pede continuação de episódios que terminam em gancho, defende personagens como se fossem pessoas reais. Do ponto de vista psicológico, o sucesso está ligado à forma como esses conteúdos manipulam o sistema de recompensa dopaminérgicos do nosso cérebro. Tem um conteúdo aí, um vídeo especificamente sobre isso, tá? No canal. E cada episódio ele é curtíssimo, carregado de emoção exagerada e conflito intenso. Por exemplo, traição em 30 segundos, vingança em 15 segundos, reconciliação em 10 segundos. Isso gera pequenas descargas de dopamina sequenciais. Alguns psicólogos têm descrito esse consumo como um verdadeiro experimento psicológico. Vou tentar explicar para vocês. Então, o espectador, ele entra no estado do só mais um vídeo, perde a noção do tempo e vai empilhando episódios sem perceber que meia hora passou em rolagem vertical. Pode ser meia hora, pode ser uma hora, pode ser 2 horas, o tempo todo, né? E como essas histórias são muito fáceis de processar, elas não exigem nenhum esforço interpretativo profundo, muito menos atenção sustentada. E assim, o cérebro entra em modo de reação pura em vez de uma análise crítica. E eu fico pensando que a gente sente, se indigna, ri, comenta, mas raramente para pensar sobre o que exatamente está sendo normalizado ali. E afinal, o que está sendo normalizado? Só um entretenimento em baixa rotação cognitiva, mas com uma alta rotação emocional. E emoções puxam engajamento, engajamento puxam mais curtidas, curtidas puxam mais pessoas, mais tempo dentro do celular, olhando e viralizando. É mais ou menos isso. Então nós falamos um pouquinho da parte do meme dessas novelas de frutinha. Agora nós vamos
tentar falar quais são as consequências disso. E aqui entra o termo chamado brain rot. O que é isso? Cérebro podre, que é uma expressão eleita, né, como expressão do ano pelo dicionário Oxford em 2024, e hoje usado para descrever justamente esse estado de deteriorização mental causada pelo consumo excessivo de conteúdos digitais superficiais e repetitivos. E a ideia não é nova. Por exemplo, Henry David Thoreau já usava expressões parecidas no século XIX, mas foi totalmente ressignificada no contexto das redes sociais e da maratona de vídeos curtos. A sociologia contemporânea alerta que a inundação de informações sem filtragem, como Humberto Eco já previa, vai corroendo a capacidade do indivíduo de distinguir o que é relevante do que é irrelevante. Eu não estou dizendo que isso muitas vezes você não possa passar 10 minutos para ver isso. Mas os grandes problemas são quando você não para de ver, entenderam? E aí, continuando, no caso das novelas de frutas, o problema não é só a falta de conteúdo educativo, mas o fato de que uma dieta mental baseada neste tipo de estímulo contínuo pode levar a algumas coisas. Então eu vou tentar te explicar. Então, primeiro, dificuldade de concentração, já que o cérebro se acostuma a saltar de estímulo em estímulo a cada 60 segundos. E, logicamente, prejudicando tarefas que exigem leituras longas ou raciocínio encadeado. Segundo, alterações de humor, com ciclos de gratificação instantânea, seguidos de tédio e irritabilidade, quando nenhum outro estímulo parece alto o suficiente. Terceiro, declínio crítico, porque quanto mais a gente consome esses roteiros absurdos e totalmente desconexos, sem questionar nada, mais baixa fica a nossa exigência por qualidade, nuance e originalidade. Em resumo, as novelas de frutinhas não são a única causa do brain rot. Não estou dizendo que é a única, tá? Mas são uma vitrine didática de como conteúdo ultraprocessado por IA pode entorpecer a forma como a gente lida com a própria realidade. E aí criamos um novo Elsa Gate. Vou tentar explicar isso, tá? Que é uma embalagem infantil com conteúdo tóxico. Vamos lá. Vou explicar o que é essa Elsa, tá? Talvez o ponto mais preocupante não seja nem o impacto em adultos, mas a zona cinzenta em que crianças e adolescentes eles acabam entrando nessa brincadeira. A estética é claramente infantil. Cores vibrantes, personagens fofinhos, linguagem de desenho animado. Isso é inquestionável. Só que o conteúdo, muitas vezes, ele tem características de um conteúdo adulto, tóxico e violento. Senão, vejamos, traições conjugais, agressões verbais intensas, humilhações públicas, gordofobia, misoginia, relações abusivas tratadas como entretenimento trivial. E aí, especialistas têm comparado isso como uma espécie, e aí vou explicar, do novo Elsa Gates, que é uma referência a ondas de vídeos que anos atrás, vocês se lembram, usavam personagens infantis populares, como a Elsa do Frozen, em situações perturbadoras para capturar visualizações de crianças no YouTube. Agora, nessas novelas de frutas, a dinâmica é muito parecida. Ou seja, vamos tentar entender. Personagens simpáticos mascaram roteiros que mostram, por exemplo, uma esposa sendo agredida por não preparar o jantar, ou uma mulher humilhada por estar gorda demais, que me parece meio absurdo, né? Tudo apresentado como piada ou drama exagerado, sem qualquer tipo de reflexão crítica. E parece-me isso ser um grande problema. Respostas extremas e violentas a problemas comuns modelam comportamentos impulsivos em crianças que ainda estão aprendendo a regular emoções. Quando a embalagem é feita para parecer segura, a responsabilidade recai ainda mais sobre as plataformas, pais e educadores. Porque, afinal de contas, o filtro visual deixa de funcionar. Ou seja, todo mundo está falhando: a plataforma, os pais e os educadores. Só que ainda há algumas relações bastante complicadas. Por exemplo, quando o marketing descobre o abacatudo. Como nada que engaja passa despercebido pelo mercado, as novelas de frutas rapidamente foram cooptadas por grandes marcas. E a lógica é muito simples. Se o algoritmo está privilegiando a estética de frutas falantes, por que não adaptar o branding para falar na mesma língua visual?
E aí eu começo a mostrar para vocês. Por exemplo, o Burger King criou uma mini novela com alface, tomate e cebola, tentando entrar em um restaurante só para serem rejeitados por serem artificiais. O que significa isso? Uma tentativa de reforçar o discurso de ingredientes reais usando justamente a estética do slop. O iFood, ele apareceu em roteiros onde a moranguete descobre a traição do abacatudo pelo histórico de pedidos no app. Olha que louco. Integrando a funcionalidade da plataforma ao clímax dramático da cena. No caso, você coloca o produto, que no caso é o iFood, e você eleva, né, o engajamento, a viralização do produto. Além disso, o SBT e o Cazé TV também aderiram, usando frutas ou animais antropomórficos com estética semelhante, para anunciar contratações ou promover clássicos do futebol, mostrando a versatilidade comercial deste tipo de formato. Ao mesmo tempo, surgiram cursos prometendo ensinar o segredo das frutas para quem quer ganhar dinheiro com contas de IA, o que indica que o volume desse tipo de conteúdo deve continuar crescendo independentemente da qualidade narrativa. E aí eu fico pensando aqui, gente, que o risco é que, ao você legitimar esse formato, viralizando ele com grande frequência, as marcas também validam a lógica do AI slop e reforçam um ambiente em que o que importa é só prender o olhar, pouco importando o como. E como é de praxe nesse canal, vamos colocar aqui uma pitada, um olhar filosófico nesse assunto e falar sobre a indústria cultural das frutas. Bom, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Se a gente trouxer Adorno e Horkheimer para essa conversa, as novelas de frutinhas, elas parecem quase um experimento de laboratório daquilo que eles chamavam de indústria cultural. Para esses autores, o entretenimento de massa não é neutro, tá? Vou explicar isso também para vocês. Ele funciona como uma fábrica que produz bens culturais padronizados para manter o público ocupado, satisfeito o suficiente para não questionar muita coisa. A promessa é sempre de prazer, surpresa, novidade, mas na prática, o que se entrega é um pacote repetitivo, previsível, que substitui a reflexão por uma distração contínua. Adorno dizia que a indústria cultural perpetuamente engana seus consumidores com o que perpetuamente promete. O prazer que nunca chega de verdade só é renovado no próximo episódio, no próximo filme, no próximo hit. Se você troca filme por vídeos de 60 segundos de frutas brigando, a lógica continua exatamente a mesma. Cada novelinha promete um choque, um drama maior, um segredo mais absurdo, mas o efeito estrutural é prender a atenção em ciclos curtos e impedir que a gente tenha tempo ou cabeça para outras formas de experiência cultural mais densa. Visto por essa lente, as frutinhas deixam de ser só um meme engraçado e passam a ser um produto altamente eficiente da indústria cultural turbinada por IA. Vamos explicar? Barato de produzir, infinitamente replicável, perfeitamente ajustado às métricas de retenção que interessam às plataformas. Por fim, nós temos uma fruteira infinita, com conteúdos aos montes sendo entregues sem parar. Eu tenho uma pergunta mais ampla. Por exemplo, o que as novelas de frutinhas dizem sobre o estado da própria internet? Alguns teóricos falam em teoria da internet morta, que seria um cenário em que grande parte do tráfego e do conteúdo online passa a ser gerado por bots e IAs, muitas vezes para ser consumida por outros algoritmos ou por humanos em estado de entorpecimento, aquele estado em que você só quer esvaziar a cabeça. No longo prazo, as projeções do relatório falam em impactos na educação, queda da capacidade de leitura profunda, na saúde pública, mais distúrbios de atenção e fadiga mental crônica, na cultura, homogeneização da produção e na ética digital, que seria, né, eu poderia dizer, da moderação de conteúdos limítrofes cada vez mais difícil de ser vistos, especialmente quando tudo parece só uma brincadeirinha com frutinhas, que não é. E aqui eu não estou fazendo uma apologia contra essas novelas. Minha grande preocupação é com as crianças e os adolescentes. Que isso não me parece ser muito legal, por exemplo, erotizar
esse tipo de novela. Mas vamos lá. Então, fechando. O que fazer com essa fruteira? A análise dessas novelas de frutinhas mostra que a gente não está lidando apenas com um meme passageiro, mas com uma manifestação potente do uso totalmente despreocupado da IA. Para quê? Para capturar a atenção humana por gratificação instantânea, com efeitos colaterais cognitivos, emocionais e culturais, como eu já pude dizer. De um lado, parece engraçado e irresistível, mas do outro, ele normaliza conteúdos problemáticos, empobrece o repertório e empurra o cérebro para um modo de funcionamento cada vez mais fragmentado. Ora, para marcas também existe aí um dilema óbvio e meio que tentador, né? Que é o tal do surfar uma trend. Mas o risco de se associar a scripts misóginos, gordofóbicos ou violentos, isso é real. E as marcas têm que começar a prestar atenção nisso. Para as plataformas, o desafio é não deixar que o slop de A vire a camada dominante da experiência, especialmente para crianças, fortalecendo filtros, classificações etárias e, no caso, os mecanismos de supervisão. Vamos ver se realmente as plataformas estão interessadas nessa história, né? Para nós, usuários, sobra o que sempre sobra: exercitar a crítica, limitar a dieta de conteúdo ultraprocessado, alternar vídeos de frutinhas com atividades que exijam uma profundidade intelectual minimamente mais enriquecedora, né? Para que a gente possa, pelo menos, manter algum espaço de atenção livre para a vida fora da tela. No fim das contas, a pergunta não é só: você já viu as novelas de frutinha? Mas quanto da sua energia mental você está disposto a deixar ali? E que tipo de internet a gente está ajudando a construir quando aceita que a timeline vire literalmente uma fruteira infinita de drama industrializado? Pense nisso. Gostou do assunto deste vídeo? Por favor, então deixa aí seu like, isso pode ser compartilhado por mais pessoas. Inscreva-se no canal se sentir seguro e achar adequado. E agradeço muito e os vejo brevemente. Um abraço.